Olá, seja muito bem-vinda aqui na nossa primeira aula do Treinamento Avançado de Designer de Sobrancelhas. Veja só, essa primeira aula é muito bom que você preste bastante atenção naquilo que a gente vai estar mostrando para você aqui sobre a questão do visagismo e o temperamento. Então, veja só, se você começa por aqui, o que vai acontecer? Você vai identificar alguns traços, principalmente na questão do temperamento, porque a hora que eu for entrar na parte do visagismo aplicado, você tem que entender do temperamento. E vai ser muito bacana, porque quando você estuda os temperamentos, você identifica quem você é, qual é o seu tipo de temperamento. Aqui você já começa a desvendar quem você é, como você funciona e o que você realmente expressa. Né? Que a questão do visagismo é exatamente o que está dizendo aí, ó. É a arte de criar uma imagem pessoal de acordo com a personalidade da pessoa. E essa primeira pessoa que a gente vai personalizar a expressão é você. Para isso, você tem que entender um pouco mais daquilo que a gente coloca aqui como temperamento e a questão da personalidade. Então, por que é importante você aprender sobre isso, tudo sobre o visagismo? Porque se você quer continuar no mercado, você tem que identificar quem são os seus clientes. Não adianta você ser um excelente profissional se você não sabe quem é seu cliente, como ele funciona, como tudo isso vai acontecer ao longo do seu trabalho, ou seja, desde a hora que o cliente chega até o momento que ele vai embora e você faz um acompanhamento com ele. Então, tanto faz se você vai fazer só o designer, tanto faz se você vai fazer a micropigmentação. O seu cliente é o melhor investimento que você faz hoje nessa questão do cliente. Por quê? Tudo isso faz parte daquilo que você vai chamar para o futuro da sua carteira de cliente. E se você tem um diferencial como o visagismo, com certeza ele vai sentir toda essa a exclusividade, ou seja, isso sim é um tratamento personalizado. Você trata o seu cliente como ele merece, do jeito que ele funciona, entendendo todos os mecanismos dele. Tá? Então você vai adorar essa parte e com certeza a gente vai estar juntas, que dentro desse treinamento a gente vai fazer vários outros, né, como já foi falado, e eu vou fazer um acompanhamento com você depois, quinzenal, dentro da nossa plataforma, para você também já colocar suas dúvidas, tudo bem? Então vamos lá. O eixo que sustenta o visagismo, veja só, a autoimagem interna é aquilo que você tem, né, de si. A autoimagem expressada é aquilo que você expressa, várias partes dessa autoimagem, dessa imagem que você expressa, você consegue identificar diante do espelho e várias outras você não consegue identificar qual é a real imagem que você está passando. Porque as pessoas fazem uma leitura pela percepção, ela percebe quem você é, ela percebe o que você está sentindo e as suas intenções, né? Que é exatamente isso que o visagismo trabalha muito. Então, dentro da nossa área, nós trabalhamos com a caracterização. Caracterização é o quê? Aquele ponto de partida, aonde você se posiciona diante do seu cliente. Você está diante do seu cliente nessa caracterização. O que você conta? Você conta com o natural dele. Então, até aqui, você pode ter trabalhado somente dentro desse natural. A partir de agora, você vai trabalhar também com a parte interna, aliás, que essa parte interna é a parte do temperamento dele e o comportamento. E você vai entender daqui para frente como tudo isso vai funcionar. Para você entender mais ainda, nós vamos entender quem eu sou. Então, quando eu faço essa pergunta, quem eu sou, praticamente eu estou fazendo a pergunta para o meu cliente. Então, aqui nós vamos autovivenciar o visagismo para depois aprender a aplicar. Quem sou eu? Somos as somas de vários fatores. Hereditariedade, educação, circunstâncias da vida, fisiologia, qualidades naturais, ambientais. Então, tudo isso aqui é um conjunto que mostra quem você é. O autoconhecimento é um poderoso agente, tanto de saúde mental quanto física e principalmente na questão do seu sucesso. Sabe por quê? Porque o sucesso
ele está muito embasado naquilo que nós pensamos. Então, às vezes, a forma com que nós pensamos a respeito da vida, a respeito do próprio trabalho e a respeito principalmente de nós mesmos, vai nos travar ou vai nos alavancar. Então, se você é uma pessoa que às vezes pensa mal de si mesmo, agora é o momento de você mudar isso, né? Identificar os seus talentos, identificar os seus pontos mais fracos, mas ao mesmo tempo que você pode trabalhar com o seu lado forte para poder melhorar isso. Então, olha, dentro desse trabalho, nós vamos descobrir o quê? O que é temperamento. Então, para você se descobrir, saber quem você é, você começa por aí. Você vai descobrir qual é o seu temperamento. O temperamento, nós já nascemos com ele. Sabe aquela ideia de que quando o cliente chega e fala com você, olha, eu sou uma pessoa bem mais, como se diz, eu não gosto de nada muito indiscreto, né? O que está te passando? A pessoa está te falando com relação a isso. Está falando que desde quando ela começou a se entender como gente, ela já não gosta disso. Tem criança que gosta de roupa muito fantasiada, de muita flores, tem criança que já não gosta. Então, tem coisas que a gente já vem. Tem criança que é agitada, tem outras que é calma. Então, isso aí tudo vai começar aqui nessa questão do temperamento. O que ele faz? Ele influencia tudo na sua vida. Tudo que você faz, todo o seu comportamento, ele está influenciando, que é o que eu acabei de dizer. Se você é calma, se você é agitada, tá? E é praticamente a raiz do seu comportamento, tá? Então aqui, ó, também ele não é a única coisa que influencia na sua conduta. Nós temos também a questão da personalidade, tá? Quando a gente fala personalizar algo, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos organizando alguns conhecimentos e algumas informações para a gente melhorar aquele trabalho que a gente está fazendo ali com o cliente. Digamos assim, você vai pegar aquilo que o cliente já tem e vai melhorar aquilo. Você consegue fazer isso. Já o temperamento não. O temperamento já é uma coisa que já está mais arraigada, né? Então, quando a gente pensa em criação, educação, motivação, né, aquilo que exerce em você uma influência muito poderosa é aquilo que predomina em você. Então, a gente consegue chamar aqui de personalidade. Veja só, eu não tenho interesse que você, aqui dentro desse curso, você entenda tudo sobre isso. Eu estou dando aqui os primeiros passos para você começar a entender e identificar aqui algumas coisas nessa questão do estado psicológico e do estado emocional das pessoas, e principalmente o seu. Porque assim você vai interagir melhor, tanto com você mesmo, quanto com o outro que está à sua frente. Aqui então, olha, nós vamos começar a pensar que nós temos aqui todos os temperamentos, que a gente vai estudar cada um deles, ele tem uma predominância e uma tendência. Então, veja só, às vezes nós temos ali um ponto que nós temos que trabalhar e outro a serem superados, tá? E nenhum temperamento exclui o outro. Então, por exemplo, um temperamento, ele às vezes é colérico, né, que a gente vai estar falando dele aqui, mas ele pode ter uma predominância no sanguíneo, né, que a gente também vai ver aqui. Então, olha, você vai perceber que você tem um pouquinho de cada um dos temperamentos, mas tem um que predomina mais, certinho? Então, olha, as características do temperamento, controla ou não, durante toda a sua vida. O que acontece aqui? Ela pode ser algo que pode interpretar o seu temperamento e mudar o caráter e a personalidade, tá? Então, tudo isso aí a gente vai começar a identificar aqui como que funciona essa questão do temperamento dentro de nós. Ó, é a combinação das características com as quais nascemos, que eu já falei. Caráter é o verdadeiro eu. A essência secreta da alma funciona como o eixo de valores, ou seja, as suas crenças, os valores que você dá na vida, tem por todos e por tudo, em você mesmo, né? E seus princípios, né? É o caráter. A personalidade são as facetas, né, que nós desenvolvemos para sobreviver. Como que funciona isso? Vamos supor que você passou por uma pressão muito forte, né? Então você teve que desenvolver um tipo de comportamento para você superar aquela pressão,
né? Então nós temos isso quando criança, por exemplo, quando você é criança, que às vezes você sofre um bullying na escola, isso pode causar um comportamento em você de agressividade, de crítica, né? Ou de autocrítica. Então às vezes nós carregamos isso a vida inteira e não percebemos que pode ter sido lá na infância. Então a gente vai ter que identificar alguns pontos aqui, exatamente para a gente poder ajudar tanto o cliente quando chega, quanto a nós mesmos para a questão do nosso sucesso. Certo? Então aqui nós vamos pensar nos 4 tipos de temperamento, mas primeiro eu quero mostrar de onde veio isso. Então, por exemplo, Hipócrates, que foi um médico grego, né, que há mais de 2000 anos já falava dos temperamentos. E os temperamentos hoje, dentro do visagismo, é o que a gente tem aqui uma imagem do Philip, né? Ele traduziu bem bacana nas imagens aqui o estilo do rosto, o estilo mais ou menos da pessoa, né? Como se, o que ela transmite para você. Se você olhar cada uma das imagens, você vai sentir aí a emoção. Você vê que existe uma emoção por trás do olhar, né? Tem alguma coisa ali que está falando. Mas o que isso aí, na questão da água, da terra, do fogo e do ar, tem a ver com o temperamento que está embaixo? Fleumático, melancólico, colérico e sanguíneo. O que significa isso? Água, terra e fogo, a gente já sabe que é lá da acupuntura. Então isso aqui é estudado na medicina chinesa. Por que eles identificaram isso como questão de saúde? Porque cada tipo de temperamento, ela tem um tipo praticamente ela desenvolve um tipo de doença. Então às vezes o cliente está com um tipo de doença, você já vai identificar ali dentro da acupuntura, se você tiver interesse, tiver gostado de estudar, dá uma estudada sobre o que a saúde fala na questão das pessoas que têm o temperamento água, né? Que tipo de saúde que ela tem. Então isso aqui dá para você ter uma noção de identificar ali alguns pontos até que você possa ter aí essa questão de saúde. Então olha, nós temos aí o temperamento fleumático, melancólico, colérico e o sanguíneo. É exatamente esses nomes que a gente vai usar aqui para estudar os temperamentos. Então vamos começar aqui com os melancólicos, né? O que é emoção? Então vamos falar aí da emoção desse temperamento. Eles são favoráveis à natureza, é rico, sensível. Então, o que acontece? Tem assim aquela habilidade artística para a música, para a arte, né? Analisa muito, são pensadores profundos, né? Reage fortemente à emoção, tipo aquela coisa que está tranquilo, sereno. Aconteceu um problema, eles reagem muito mais do que age. Ou seja, antes de acontecer algo, eles poderiam ter agido, mas não, eles só reagem àquela situação. Então, são pessoas que predominam aqui no melancólico. As debilidades: triste, deprimido, pessimista, sempre vê o lado negativo das coisas. Ele sofre, é como se fosse um mártir, né? Aquela pessoa que chega, nossa, mas lá em casa todo mundo depende de mim. Então ela gosta muito disso, né? As pessoas estão me procurando, sabe? Ela tem mais ou menos esse estilo. É um enfermo imaginário, ele vive assim meio doente com alguma coisa que aquilo está prejudicando, mas ele não consegue identificar que muitas vezes é a forma de pensar. Essa parte aqui do introspectivo é a questão do ponto que prejudica ele, tá? Porque, veja só, ele fecha dentro dele, então ele não fala muito, né? Não quer se expor e, na verdade, tem um ponto ali do orgulho, né? Ele é orgulhoso, ele não admite que as pessoas pensam diferente dele, então ele tem ali um temperamento meio que, na profundidade, ele é orgulhoso. No relacionamento dos melancólicos, favoráveis, eles são pessoas amigáveis, né? E com cautela, tá? Amigo de confiança, amigo de sacrifício, como a gente viu, né, que ele tem a tendência a se sacrificar pelo outro, né, para ser um mártir. Ele tem assim um profundo sentimento pelos outros, né? No entanto, isso aqui é muito legal porque ele consegue fazer uma empatia muito grande com as pessoas. As pessoas chegam e já começam a falar dos problemas, né? E assim por diante. As debilidades, né? Ele tem aqui crítica excessiva às pessoas. Por quê? Porque como ele se critica muito, ele também critica as pessoas, né? Busca essa perfeição que não existe, né? E julga que ali tem que ser tudo dentro do ideal dele. Então, por isso é que as pessoas melancólicas, às vezes, se torna difícil de conviver com os outros, né? Porque ele tem medo, né? Do que os outros pensam a respeito dele. Então, ele já fica na defensiva, né? Suspeita dos demais, né? Como já foi falado aqui. E
pode explodir violentamente após um período de animosidade. Isso aqui, essa questão da animosidade, é a questão de quando ele fica deprimido, de quando ele tem um estresse muito grande, né? Então, esse é o estilo de relacionamento com o melancólico. Rancoroso e vingativo. Nós temos que tomar cuidado. Aqui, ó, ele não gosta quando lhe impõe alguma coisa, tá? Então, por exemplo, ele se sente mal quando impõe alguma coisa para ele. E muitas vezes aqui ele fica muito magoado, tá? Aquela pessoa que fica muito magoada. E com certeza é uma pessoa difícil de conviver, porque hoje tá de um jeito, amanhã tá de outro. Então ele tem uma debilidade ali. Agora, olha aqui que bacana, gente. O melancólico, ele tem vários outros pontos positivos, né? Então, dentro do conhecimento que a gente passa a ter, que você identifica aquela pessoa que é melancólica, você já sabe como ela funciona. Então, você sabe diferenciar a ideia da pessoa, ou seja, a pessoa é ótima, ela tem esses traços, isso prejudica só ela. Não vou deixar que isso me prejudique, que isso me atinja. Então, isso aqui facilita ali a convivência com o melancólico, assim como com qualquer outro temperamento, né? O melancólico no trânsito. Isso aqui é muito bacana porque o cliente ele chega lamentando algumas coisas. Então, olha como ele é. Ele lamenta de todo mundo, queixa da falta de respeito do outro, fica ali super estimando, ou seja, ele aumenta, né, uma situação. Às vezes está uma coisinha simples ali, ele aumenta aquilo. Dúvida excessiva, né, para tomar decisão. Em relação ao medo, ele tem muito medo do desconhecido. Então, por exemplo, ele vai fazer uma viagem. Ele tem medo dessa viagem, porque ele nunca fez, então ele se sente inseguro ali. Muita preocupação. Existe uma preocupação. Ele preocupa, né? Com aquilo que nem aconteceu, ele já começa a imaginar que vai acontecer. Então vamos agora para o sanguíneo. As emoções do sanguíneo, como é? Favoráveis, então vamos lá. Ele é impulsivo, mas aqui, nessa questão do impulsivo, nem não é tanto favorável, mas ele age muito. Né? Então, é por isso que ele está aqui na parte do favorável. Ele é amável, ele é atraente, né? Extrovertido. As debilidades dele: inconstância. Ele é fácil interesse, olha aqui, ó, ele interessa muito fácil. Aquela cliente que chega e você mostra uma novidade, ela já se interessa rápido. Mas daí a pouco ela já desinteressou, tá? Então, olha, o relacionamento com o sanguíneo é o quê? Favoráveis a ele. Simpaticíssimo. Tá? Ele quer agradar, por quê? Porque ele tem um temperamento artístico, então ele já sabe fazer isso no automático, ele sabe agradar, ele sabe ser carismático, é amigável, tá? Olha lá o carisma, né? Fala demais, é aquela cliente que chega e vai falando, e ela é espontânea, né? Então, olha, perdoa rapidinho, se acontecer um probleminha, conversa com ele, que rapidinho ele já esqueceu aquilo. Quais são as debilidades dessa pessoa? Impulsivo, viu aí? A impulsividade, porque lá no favorável ele age, ele faz as coisas, mas às vezes ele ultrapassa. Então, isso aqui ele se torna uma coisa que prejudica ele. Mal ouvinte, essa pessoa não escuta muito, tá? Ela não quer te ouvir, ela vira as costas, ela faz cara de que está te ouvindo, mas na verdade houve um fechamento mental para suas ideias. E aqui ela vai com a maioria. O que é isso aqui? Todo mundo está indo para o direito, ela vai também, mas existe ali aquela questão de que ele está no mundo da lua, tá vendo ali a debilidade? Conversa demais, tá? Porque às vezes essa pessoa conversa pelos cotovelos, o pessoal costuma dizer isso, né? E tem um relacionamento superficial. O que significa isso? Ele, na verdade, ele se preocupa muito com ele mesmo, tá? Ele não tem, assim, muita interesse de aprofundar os relacionamentos, de identificar por quê? Porque ouvir os problemas das pessoas é algo que a gente tem que doar alguma coisa, né? Então, às vezes, o relacionamento deles se torna superficial porque as pessoas percebem isso. Essa pessoa no trânsito, ela é distraída, então é aquela cliente que chega e vai falando, bateram no meu carro, aconteceu isso, ele é desatento. Então, você já vai começar a pensar ali aonde que essa cliente já te encaixa, né? Ela adora uma música no carro, né? Atitudes repentinas, de repente está aqui, virou para o outro lado. Tendência de subestimar o perigo. Aqui, por exemplo, quando ela fala que vai subestimar o perigo, o que ela quer dizer? O que eu quero dizer com isso? Tem um perigo enorme ali na frente, não é o ideal que ela vá, mas ela esquenta a cabeça com isso, ela vai. E o fleumático? Como o fleumático funciona? Quais são suas emoções? O fleumático é um dos melhores temperamentos que tem, mais equilibrado que tem dentro do patamar aqui
temperamento. Ele digamos aí que ele é muito tranquilo, ele é digno de confiança, ele já passa para você, né, essa confiança. É boa de natureza, ela não tem, você percebe ali que aquilo ali é dela, né, a cliente é boa mesmo por natureza, não tem nada ali de fingimento ou de querer te agradar, ela é daquele jeito mesmo. Ali, ó, ele vive contente e satisfeito. Você olha para a pessoa, ele está totalmente tranquilo, embora o mundo está caindo em volta dele. Ele fala sempre que vai esperar mais um pouquinho, que às vezes, quem sabe, melhora. Então, é uma pessoa muito otimista, muito bacana até de conviver. Franca, amável, né? É uma pessoa que fala para você o que pensa, mas ela é amável. Ela consegue falar para você as piores coisas e você ainda gosta dela. É esse estilo de pessoa. Amante da paz, não gosta de conflito de jeito nenhum, tá? É uma coisa que estressa ela, é a pessoa do fleumático, essa questão da discussão e tal. Diferente do sanguíneo, né? Que o sanguíneo é muito para cima, ele gosta muito de, às vezes, até fazer polêmica com algumas coisas. Quais são as debilidades do fleumático? A falta de confiança em si mesmo. São pessoas que demoram, às vezes, para decidir alguma coisa porque ela não confia muito no que ela está pensando. Pessimista, né? Às vezes ele é temeroso com as coisas. Não é que ele seja assim, um pessimista nato. Ele é um pessimista que ele se agarra muito naquilo que pode não dar certo, né? Apreensivo, né? Ele é uma pessoa que ele fica apreensivo. Quando você encosta ele na parede, é a primeira pessoa a dar o salto para o lado. Raramente ri em gargalhada. Não é igual o sanguíneo, por exemplo, que ele chega rindo e tal. Ele não. Ele já é uma pessoa mais discreta. Até o sorriso, a forma de sorrir já tem mais discretice ali. Passivo e indiferente. Essa passividade, ela cai muito na questão assim de que é uma pessoa que ela não... Eu acho que a maior dificuldade do fleumático nessa questão da passividade é ele viver em cima do muro, tá? Então, quem vive em cima do muro apanha dos dois lados. Então, ele é passivo, mas até que ponto que isso é bom? Então, olha, ele fica indiferente, então eu não consigo opinar nem do lado A, nem do lado B, então eu fico no meio. Então isso aí se torna um murismo, né? Ele fica em cima do muro e com isso ele se torna indiferente. Essa questão da contemporizante é a questão dele contemplar as coisas por cima. Então ele vê uma situação, ele chega, ele olha, fica analisando ali. Então isso aqui é como se ele fosse uma pessoa que ao mesmo tempo que tem um lado bom de não interferir, mas ao mesmo tempo tem um outro lado que é o que eu acabei de falar aqui, que é a indiferença. E tem muito senso de justiça própria, né? Ou seja, ele pensa de uma forma justa e que às vezes não é tão justa, mas para ele então não tem como mudar isso. Como que funcionam os relacionamentos aqui com o fleumático? O fleumático é muito agradável, é uma pessoa muito bacana de você conviver, sempre tem muitos amigos, exatamente porque ele atrai as pessoas, né, com o jeito dele. Um fino sentido de humor, ele sempre está fazendo uma piadinha assim, bem bacana, bem inteligente, ele tem um humor bacana. Efeitos suavizantes de conciliador. O que essa pessoa faz? Quando essa pessoa chega, às vezes, está todo mundo brigando. Ele chegou, ele faz com que as pessoas fiquem mais calmas, tá? Então, ele é uma pessoa que ele suaviza o ambiente, ele concilia, ele consegue fazer isso, né? Diplomático e pacificador, ou seja, tá todo mundo brigando, ele consegue, não, peraí, vamos conversar, vamos chegar num ponto aqui pra gente... Então, essa pessoa é assim. E escuta com interesse, tá? Ele sempre escuta com certeza ali para saber se o que você tá falando ele tá sentindo ali, se tem alguma repercussão. Só dá conselhos quando é solicitado. Ele não é de forma alguma intrusivo, ele é uma pessoa respeitosa. Quais são as debilidades no relacionamento? Ele não se compromete muito com as pessoas. Por quê? Exatamente por esse ponto dele não querer envolver tanto para não dar opiniões, né? Como ele é uma pessoa que ele fica muito em cima do muro, ele não pode envolver tanto, porque se ele envolve, ele acaba sofrendo. Então ele tem um pouco de dificuldade com isso. Ele é egoísta e meio paradão, né? Meio assim na dele, gosta de ficar mais na tranquilidade. Estuda as pessoas com indiferença. Isso aqui também é um ponto que às vezes ajuda ele no julgamento para saber como ele está fazendo e até para ajudar na reconciliação de um para o outro. Mas ao mesmo tempo pode parecer com indiferença ali.
Tem falta de entusiasmo, não é aquela pessoa que vai chegar fazendo festa, não é assim não, ele é bem mais tranquilo nessa questão. Teimoso, quando ele fala que vai para um lado, não adianta, é muito difícil mudar a cabeça dele. Indiferente para com os outros, que é exatamente o que a gente estava falando ali, da questão de ser um pouco ali indiferente, né? Porque ele estuda as pessoas com indiferença, então automaticamente ele se torna um pouco indiferente. Zomba dos que os molestam, ou seja, amolou ele, encheu o saco dele, ele começa a zombar dessa pessoa, porque ele não aguenta isso, né? E não é muito cordial, tá? Quando ele quer ser cordial, ele é. Quando ele não quer, ele não passa direto, tá? Ter atitudes superiores. Ele sempre pode começar a se achar, porque como ele tem muitos amigos, as pessoas conseguem conviver muito com ele, então ele começa a achar que ele é superior, né? Então ele tem a capacidade de racionalizar melhor, não entra muito nas emoções, que ele tem um controle emocional melhor, então ele começa a achar que realmente ele é um ser superior divino, né? Tem que prestar atenção aí para ver como ele é. E o fleumático aqui no trânsito, como ele funciona? Ele é calmo, ele é sossegado, indiferente à situação, pode estar todo mundo brigando, que ele consegue passar por aquilo sem se envolver. Mas aqui, ó, existe aquela questão, às vezes ele precisa de dar um socorro e às vezes não dá, né, porque não viu. Então, ó, seguro na tomada de decisões dele, prudente, né. Então agora a gente vai entrar aqui no colérico, né, que tipo de pessoa, quais são as emoções do temperamento colérico. Então vamos lá. Quais são as emoções favoráveis, né? Otimista, ele é uma pessoa que tem muita força de vontade, muito determinado, autoconfiante, firme na tomada de decisão, é aquela cliente que chega e já sabe o que quer, não adianta você ficar querendo outras coisas, né? Ela vai fazer aquilo que ela quer e depois ela pode até pensar em outras coisas, mas a princípio ela mostra isso, ela não aceita muito opinião da outra pessoa, ela chega e ela é autossuficiente. Então, olha, valente, ela sabe conduzir equipe, é muito líder, transmite muita confiança nessa questão assim do trabalho dela. Então, se você é uma profissional colérica, com certeza as pessoas têm mais confiança em você. Por outro lado, é uma pessoa que ela tem as debilidades dela. Opinião rígida, o que ela pensa, ela não muda muito, né? É um pouco violento, um pouco irritado, né? A pessoa começa a conversar, se for um probleminha, ela já se irrita, né? Não tem muito ali complacência com as pessoas, não. Ela sempre fala com muita crueldade e acha que aquilo é normal, que as pessoas têm que aprender a conviver com ela do jeito que ela é. Repugnação até as lágrimas. O que significa isso aqui? Isso aqui é quando a pessoa está passando por uma situação ou uma pessoa que irritou ela demais, então ela fica assim, repugnada com aquilo, com a situação, com a pessoa, até chorar, ao ponto dela não suportar aquela emoção, né? Porque ela exagera muito nessa questão. E os relacionamentos do colérico? Favoráveis. São pessoas que não desanimam facilmente, então ela puxa muito a galera, às vezes é uma pessoa que ela lidera um grupo muito grande, porque ela não desanima fácil das coisas, persiste, né? Não aceita muito, como se diz, vamos supor que a pessoa chega ali e ela quer que você mude de opinião, ela não é assim, ela sempre faz aquilo que ela quer sabe fazer. E outra coisa, é uma pessoa independente, ela não deixa para os outros resolver o problema dela, ela sempre faz aquilo que tem que fazer, ela não fica passando muita bola, não. Nesse ponto aqui, é uma pessoa que às vezes ela como líder, ela erra muito, porque ela deixa de passar para as pessoas fazer, então ela acumula muito trabalho para ela. Então aquilo ela traz tudo e segura tudo e às vezes entra num estresse muito grande, porque ela não gosta de depender das pessoas, né? Não sabe pedir ajuda. Um bom dirigente, né? Porque lógico, se ela é uma pessoa que abraça tudo, então ela tem ali esse ponto aí de dirigir bem. Bom juízo, é uma pessoa justa, né? Ela não é do tipo de pessoa que se ela tiver errado em alguma coisa também, ela consegue ali organizar a cabeça dela e as pessoas para poder fazer aquilo que é mais ou menos certo ou errado, então ela tem um bom juízo ali. Uma pessoa segura de si. Exortador. O que significa isso? É uma pessoa que ela consegue exaltar todo mundo e a si mesmo quando a situação está muito difícil.
motiva os outros, é exatamente o que ela faz ali, ela coloca todo mundo para cima, né? Nunca se acovarda. Gente, isso aqui é muito sério, porque a maioria das pessoas, às vezes elas têm uma situação difícil, ela se acovarda, ela entra ali em processo de debilidade. Essa pessoa não faz isso, esse temperamento. Ela se assume ali aquilo como dela e ela procura resolver, né? Seja o que for, ela consegue resolver aquilo sem se acovardar. Aqui, as debilidades, né? Decide pelos outros. Veja só, como ela é muito inovadora, ela motiva, ela dirige, então ela é líder, o que acontece? Muitas vezes as pessoas nem decidiu ainda, ela já decidiu para ela há muito tempo, né? Tende a dominar o grupo, lógico, né? Usa os outros em benefício próprio, faz isso mesmo. Aquilo tem um ganho secundário, então eu vou fazer isso para a pessoa porque vai ser bom para mim, porque ela vai fazer outras coisas para mim também. Arrogante e mandão, então são pessoas que pode até ser muito tranquilas no ponto de vista ali da fala, dependendo da situação, mas elas mantêm ali uma arrogância, uma certa superioridade. É aquela cliente que ela chega se sentindo por cima, ela não chega por baixo, tá? E manda muito. Cruel, cortante e sarcástico. O que significa isso? É uma pessoa que fala e não tá nem aí, ela parte ao meio ali a conversa, dependendo da situação, ela não quer nem ouvir. E faz muita crítica, né? Coloca as pessoas para baixo em determinada situação. O tipo da pessoa, bem assim, como se diz, crítica do grupo, né? Aquela pessoa que você sabe que se qualquer coisa que você for falar para ela, ela vai te criticar, independente da situação. E não é muito perdoador, não, tá? Ele é vingativo, né? Não tem uma tolerância muito com as pessoas e nem tem uma tolerância muito com ele mesmo. Então ele sofre muito com isso também, porque ele não tem tolerância com os próprios erros, com as próprias dificuldades dele e muito menos com as outras pessoas. Então tem esse ponto aí que tem que ser trabalhado, né? Dominador, né? Porque ele quer o quê? É o temperamento que domina. Ele quer dominar o céu e a terra e a maioria das outras pessoas que estiver à sua volta. Então, se ele pudesse, ele mudaria tudo. Então, ele domina bem. O colérico no trânsito. Intempestivo, apavorado, acelerado, é a pessoa que pisa bastante, nervoso, né? Raivoso, que é a mesma coisa ali praticamente. E ele é indiferente ali, tá? Às vezes acontece alguma coisa, ele faz um drama, né? Tanto na indiferença como pro oposto, né? Então ele ajuda, mas ao mesmo tempo ele não tem essa capacidade assim de desdramatizar a situação. Às vezes ele piora a situação. É o tipo de pessoa que se chegar ali e tiver um acidente, ele vai piorar um pouco as coisas. Agora aqui é um quadro para você identificar vendo, o que acontece aqui nesse quadro? De um lado nós temos o sanguíneo, colérico, né? Do outro a gente tem fleumático e melancólico. Por que ali está só o sanguíneo e o colérico? Gente, vai ter pessoas, que a maioria delas, quando ela é sanguínea, às vezes ela tem uma predominância no colérico. Ou ela é colérica, tem uma predominância também no sanguíneo. Então, esses dois temperamentos, eles podem se mesclar. Então, às vezes você vai estudar um cliente, ou até você mesmo deve estar aí, nossa, mas eu tenho muita coisa do sanguíneo, muita coisa do colérico. Às vezes você tem uma predominância em um e tem um temperamento do outro. Então, isso aqui vai acontecer sempre com você. Agora, uma das coisas bacanas aqui é você começar a pensar. Quais são os pontos fortes, por exemplo, do sanguíneo? Ele é falante, expressivo, cordial, comunicativo, entusiasta, compreensivo, tá? Já os pontos fracos dele é o quê? Indisciplinado, emocionalmente instável, improdutivo, egocêntrico, exagerado. No lado do colérico, ele tem os pontos fortes de que ser talentoso, analítico, habilidoso, disposto a sacrificar-se por qualquer coisa, tanto pelos os negócios quanto por pessoas, né? Mas quais são os pontos fracos dele? Por ele ser dominador, né? Ele acaba sendo meio cruel. Ele é irado, sarcástico, né? Impetuoso, dominador, vingativo, frio e insensível em alguns aspectos, né? E agora o fleumático. Como o fleumático funciona? Ele tem como ponto forte calmo,
digno de confiança, objetivo, diplomata, eficiente, organizado, prático, né? O que ele tem de ponto fraco? Procrastinados, ou seja, ele espera para o último momento para entregar alguma coisa para você ou para fazer alguma coisa, ele sempre é dos últimos a chegar. Preocupado, egoísta, avarento, autor e protetor, ou seja, indeciso, desmotivado, né? Esse é o ponto do fleumático. E os melancólicos? Ponto forte dos melancólicos: talentoso, analítico, habilidoso, sensível, autodisciplinado. E os pontos fracos dessa pessoa? Autocentralizado, desconfiado, suscetível, vingativo, mal-humorado, crítico, teórico, né? Fala muito e às vezes não faz aquilo que fala, e pessimista. Agora, um ponto muito bacana que é o seguinte: o fleumático e o melancólico, raramente você vai ver, por exemplo, uma pessoa que é fleumática com a predominância no melancólico, ou com a predominância no colérico ou no sanguíneo. Ele é mais único, tá? Assim como o melancólico, ele também é mais único, né? A pessoa tem um traço de ser mais melancólica ou ela tem um traço de ser fleumática. Não dá para o fleumático e o melancólico ter predominância em um e outro. Então, isso é bom você ficar atenta com isso. Fica claro quando a pessoa é melancólica e fica claro quando ela é fleumática. Mas o sanguíneo e o colérico, você tem que analisar para ver ali qual que fala mais alto, tá bom? Então, olha, aqui nós ficamos nessa aula, a gente vai passar para a segunda aula e eu aguardo você lá na outra aula. Um beijo para você e bons estudos!